A história portuária do Espírito Santo começou com o desenvolvimento da cultura cafeeira. Com o porto do Itapemirim ficou saturado, surgiu a necessidade de um outro atacadouro. Em 1906, o governo federal autorizou a Companhia Porto de Vitória a construir novas instalações. O Porto de Vitória foi oficialmente inaugurado em 3 de novembro de 1940. E atualmente, o Porto de Vitória é gerido pela Viports, após vencer um leilão de privatização em 2022, se tornando o primeiro e único porto privatizado no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao You Investor. No episódio de hoje, nós vamos falar da trajetória de desenvolvimento do nosso porto. E para essa conversa, a gente trouxe o diretor comercial e de novos negócios da Viports. Ele é o papai da Pietra e da Bianca. Seja muito bem-vindo, Pedro Benevides. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, né, vocês dando voz à Viports. A gente já teve presente em um outro evento, que é o Bahia S, lá em Pedra Azul. Então, foi um evento espetacular. E obrigado pela menção aí, super honrosa das minhas princesas. Né? Acho que são energia e combustível para a gente trabalhar no dia a dia. E um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da história, né? Acho que a história do Espírito Santo não desatrela com o Porto, o desenvolvimento daqui, com toda a sua cultura cafeeira, né? Exportação de café e tantos outros produtos, está muito ligado com o desenvolvimento do Porto. E a gente, como Viports, em 3 anos de concessão, estamos apostando bastante, estamos com uma agenda de desenvolvimento muito grande para o Estado, né? A gente tem uma atenção muito grande. E é um prazer compartilhar essa história aqui com vocês nesse dia de hoje. Acho que é um orgulho para todo capixaba, né? É um prazer te receber, Obrigado. Pedro. É um prazer te receber e a gente vê... Eu não sou do Espírito Santo, eu sou de fora. E fica muito claro o desenvolvimento do nosso estado. E muito desse desenvolvimento se dá pela logística, pelos portos, enfim. E aí a gente vê Viports como o primeiro e único porto que foi privatizado. E a gente sabe que é uma mudança de cultura, é um processo. Você falou que são 3 anos, né? 3 anos, quase 3 anos. Então, praticamente 3 anos. Então, é um processo que é doloroso. É uma migração, é uma mudança de cultura. Exato. Quem estava, quem está, você sai de uma gestão pública para uma gestão privada, que a gente sabe que tem algumas nuances muito peculiares. Então, fala pra gente um pouquinho desse processo, como que foi, como está sendo, porque um processo ele não termina em 3 anos, né? Muito pelo contrário. Tá começando, é uma história de 35 anos que está apenas começando. Mas tiveram uma série de desafios nesses 3 anos, né? Como você pontuou, Ana, não é fácil você pegar uma companhia, né, estatizada e você vai a leilão. Se a gente fala de forma muito simplória, né? Foi a leilão, privatizou, um grupo venceu e agora, né? O que faz no D1 de uma empresa nova, né? A gente brinca lá, uma empresa centenária, mas nova. Recente. E aí você tem todo um processo de adaptação, mudança. E pra gente, especialmente, foi um caso... teve algumas complexidades iniciais, porque junto com a concessão vieram alguns compromissos do meu contrato de concessão com a União, né? Então, é uma concessão de 35 anos com algumas obrigações e muitas dessas obrigações deveriam ocorrer já nos primeiros 48 meses. Pô, até aí tudo bem, né? Agora, quando você começa a colocar na equação que você tem que rodar um PDIV e que esse PDIV, 95% do quadro de funcionários adere, e você tem obras estruturantes, engenharia... Quando você bota tudo isso no mesmo bolo, falando, uau, temos um desafio grande pela frente de fazer esse negócio dar certo, né? Vocês trouxeram e falaram um pouco, né, que o desenvolvimento do Estado passa pela logística, passa por portos, rodovias e ferrovias, acho que até de forma até mais ampla, o desenvolvimento do país passa pela infraestrutura. E no Porto não é diferente, a gente tem uma visão aqui muito maior do que apenas a Viports. A gente quer fazer o Espírito Santo continuar dando certo. Mas quando você põe tudo isso na mesma equação, dá aquele frio na barriga. E agora? Nunca tinha passado por uma experiência de assumir uma empresa estatal, desestatizando, com essa somatória de desafios. Mas olhando hoje um saldo dessa desestatização, acho que o negócio foi super bem feito, bem entregue, né? Tiveram algumas obrigações que vale pontuar, que são obrigações de infraestrutura, obras grandes, 150 milhões investidos nos primeiros 48 meses, investimentos muito alto, né? Investimentos altos, investimentos que trazem uma melhora de capacidade, de produtividade para o porto. Mas, de novo, isso tudo acontecendo com todos os seus funcionários saindo. E você tendo que contratar novos funcionários para entrar e já pegar uma máquina rodando, né? E já pegar uma máquina rodando de uma cultura inexistente, porque você está no meio do caminho de uma empresa desestatizada, por uma empresa que você está começando a criar uma cultura e trazendo time.
Mas esse frio na barriga serve como combustível, acho que foi... Você tá desde o inicinho do processo? Tô desde o início. O D0? Desde o D0, eu fui o segundo colaborador a chegar, então o primeiro foi o nosso presidente, ele chega em setembro de 22, em outubro eu já me junto ao time, e desde então eu tô lá ajudando a empresa a crescer, a dar certo e contribuindo aí com o desenvolvimento do Porto. Perfeito. Muito bacana, Pedro. Eu imagino que deva ser realmente um desafio muito grande você migrar de uma gestão pública para uma gestão privada. Mas eu vejo isso de forma muito positiva. E eu queria que você trouxesse para a gente os principais pontos de melhoria dessa gestão privada. Olha, Lúcia, acho que para começar, eu como um bom brasileiro e capixaba, acho que a gente já começa ele tendo uma gestão muito mais eficiente na parte de custo. A gente já entra numa empresa e fala, pô, peraí, né, tem dinheiro saindo pelo ralo e isso não é benéfico para a companhia, para o Estado, dinheiro que poderia estar indo para investimentos. Então a gente faz uma gestão super eficiente em CAPEX, em OPEX e transforma todo um gasto ineficiente em possibilidade de investir, crescer e tornar esse ativo perene, etc. Então a gente já começa do ponto de vista de gestão, né? Pô, vamos ampliar a gestão, vamos trazer consultoria, gestão à vista, gerenciamento da rotina, indicador, meta, tudo isso que a gente não encontrou no D1 da antiga companhia desestatizada. Então começa a botar gestão, por si só, já aparecem inúmeras possibilidades de trabalhar, atuar, construir, criar plano de ação e melhorar o dia a dia e resultado da companhia. Aí para ilustrar um pouco disso, né, quando trazer e fazendo um pouco de conexão com o meu dia a dia, que é o comercial, pô, você sai de uma receita de 100 milhões para uma receita de 350 no segundo ano, é um negócio impressionante, né? Mas, obviamente, que isso vem acompanhado de um modelo da concessão que permitisse muito mais flexibilidade, agilidade contratual. Menos burocracia, sem as amarras de uma discussão. Você perde tempo demais, perde muito tempo. né? É interessante esse ponto, assim, é um dado que a gente traz. Comparativamente a gestão pública com a gestão privada, um contrato era assinado a cada 4 anos. Que ia para o Tribunal de Contas, ia para... Enfim, seguia todo o trâmite, rito inerente às discussões público-privada. A gente assinou 14 contratos em menos de 3 anos. Nossa. Então, contra dados não tem muita discussão, né? Não. Você pega um contrato a cada 4 anos com 14 contratos em 2 anos. 2 anos. Então, é absurdo. Entende-se o aumento de produtividade e resultado, né? Mas tiveram vários outros exemplos que, se a gente abrir aqui, passa uma manhã inteira aqui falando de outras histórias bacanas que ocorreram nesses quase 3 anos de gestão privada, né? Você imagina, era uma empresa estatizada, pô, vira empresa privada e todo o seu sistema. Como é que fica uma contratação de cafezinho, limpeza, obra? Você não tem mais o aparato que você tinha anteriormente para fazer isso. Coisas básicas do dia a dia. Compra de um café. Acabou. Desliga o sistema, não tem mais nada amarrado com o governo federal, tudo é uma companhia nova que precisa implantar tudo isso e fazer no dia a dia. Então a gente teve algumas dificuldades no começo, até a nossa base de fornecedores também, a gente até foi difícil no primeiro momento, algumas empresas privadas quererem se associar para ter uma discussão, para ter uma desassociação uma empresa pública para depois para privada. É um movimento muito forte que a gente fez, que foi logo, sentamos na cadeira e entendemos que precisávamos mudar o nome dessa companhia para tentar desassociar um pouco da cultura que vinha junto com a companhia Docas anteriormente. Mas é muito recente, são 3 anos só, né? Você fala, são 3 anos desde o começo, como se fosse... Que eu envelheci. Porque você tá... É isso que eu ia falar. Você tá no processo... Você me conhece há um tempo, acho que eu tô com os cabelos brancos tradicionais, só em 3 anos de companhia. E assim, é muito recente, ainda tem muita coisa boa para acontecer, né? E olha o tanto de coisa, o tanto de eficiência que o Porto já teve. Então, assim, é realmente um divisor de águas aí para o negócio. A gente traz aqui uma discussão de 3 ciclos dessa companhia. O primeiro ciclo, que é muito importante mencionar, foi o trabalho que foi feito no pré-privatização. Então, houve lá Júlio Castiglione, um baita nome capixaba, que tanto nos orgulha, hoje é presidente do Metrô São Paulo. Ele organizou a casa. Um ativo que estava, comparativamente com outras companhias DOCA no Brasil, mais organizado, mais bem gerido. A relação com o governo estadual também é muito boa. Nosso governador, bancada federal, estadual, tem uma proximidade muito bacana que possibilitou esse trabalho para organizar a casa. Então, a primeira leva foi essa. Organiza a casa para ir a leilão. Foi a leilão. Um grupo venceu.
Opa, e agora, né? O que a gente faz para organizar a casa? Então, a segunda leva foi, vamos organizar essa empresa e tentar cortar um mato alto e entregar já, gerar valor para a companhia, para o Estado e etc. Então, fizemos uma transição ali de 2, 3 anos, traz novos investimentos, traz parceiros novos e começa a lapidar, a construir as bases para pensamento de longo prazo. Então, a gente está entrando agora um terceiro movimento nosso, que é pensar essa companhia para 30 anos. São 35 de concessão? São 35, já passaram 3, assim, mas como é que você constrói longo prazo? Primeiro você tem que entender o negócio. Por isso que a segunda leva foi, vamos entender. O que é isso? Que bicho é esse, né? Que bicho é esse? Onde é que estão as cargas? Onde é que eu consigo atuar? O que tem de multimodalidade logística que eu poderia trazer como uma ferrovia, como outros negócios? Opa, temos um entendimento melhor desse negócio. Vamos levar tudo, empacotar tudo isso e discutir 20, 30, 35 anos de um novo ativo. E como é que você conecta isso com a economia capixaba, que é muito forte do ponto de vista logístico, de exportação, os benefícios que historicamente sempre tiveram por aqui. Então, a gente está entrando nesse movimento de discutir contratos de 30 anos, de 20 anos e atraindo investimentos para isso. Então, logo mais vocês vão ter notícias nossas aí de 2 grandes contratos que estão saindo que vão ser extremamente ricos, não só para o Porto, né, mas para o desenvolvimento do Estado também. Então, que bacana. E a gente está numa localização muito privilegiada, né? Então, na região mais rica do país, aí, se a gente pega todos os nossos estados vizinhos, a gente tem uma localização fantástica. Então, a gente é estratégico via porto, via ferrovia, via rodovia. Então, acho que é um investimento que precisa continuar mesmo, porque faz uma diferença absurda para o Estado, né? Na logística, a gente chama isso Interlândia. Então, quais são as zonas que esse porto, que esse Estado consegue abranger e, eventualmente, ser o porto exportador daquele Estado. 60% do PIB do Brasil está nessa Interlândia. Então, você põe Rio, São Paulo, Minas, Centro-Oeste. E aí, quando você coloca nessa equação, aí você adiciona a essa equação alguns gargalos que ocorrem nos ativos portuários que, mais distante que estejam de Vitória, pela ineficiência causada lá e a eficiência que eu posso trazer para cá e colocar num contrato de longo prazo, eu passo a ser atraente para uma carga adicional. Perfeito. Então, as possibilidades aqui são ainda maiores do que olhar meramente os estados próximos e etc. Perfeito. E aí a gente fala um pouquinho de investimento, né? Acho que o nosso podcast aqui é muito voltado para essa área de investimentos. E quando a gente fala investimento, não é só investimento pessoal. A gente tem os investimentos das empresas. E aí a gente tem programado aí basicamente um investimento de 335 milhões aí para os próximos anos aí, para o Porto de Vitória, Vila Velha, Baixo do Riacho. E quais são as principais estratégias e áreas de investimento? Porque a gente tem uma Selic alta, a gente tem desafios grandes, sejam eles tributários, fiscais, políticos, econômicos. Me fala um pouquinho como que vocês estão olhando essas áreas e essa gestão aí desses investimentos num cenário aí tão desafiador. Ana, vou só atualizar esse número, que o Porto não para, hein? A gente está sempre aqui correndo atrás de novos investimentos. E ó, que essa pauta é recente, hein? Pois é, mas a gente já tem contratado hoje, com todos os 14 contratos e clientes novos que trouxemos para o Porto, 500 milhões em investimentos contratados nos próximos 3, 4 anos. Só errei por 180, tá tranquilo. 170. Com essa Selic aí, 180 é muito dinheiro. Adicionalmente, a gente tem um investimento que até tivemos recente aqui, que é super estratégico para o Estado, que é um consórcio formado pela Vibra, Raiz e Ipiranga. Basicamente, as 3 maiores empresas de combustível do país. Então, super estratégico para abastecimento do Estado do ponto de vista de combustível. De mais quase 500 milhões de reais. Então, se soma isso, tem 1 bilhão de reais em investimentos contratados para os próximos... Eu vou botar um horizonte um pouco mais longo para não errar tanto. Nos próximos 5 anos, você tem aí 1 bilhão de investimentos contratados. Adicionalmente ao que aos valores que esses contratos vão render para a empresa, né? Obviamente, isso se soma e o valor ainda cresce. É maior. Aí adiciona isso, geração de emprego, mão de obra, desenvolvimento social, econômico e tudo que vem em conjunto com esses investimentos que vão ser feitos. Quando a gente olha para os ativos, basicamente é Vitória, Vila Velha, e por isso o nome Vports, porque você abarca as 2 cidades na letrinha V de Porto, e Barra do Riacho, que é um ativo nosso lá no município de Aracruz. Vitória e Vila Velha, a gente está muito claro para a gente o que fazer, como se desenvolver. Então, falei um pouquinho sobre essa estrutura
de combustível que está saindo. Então, nos próximos 32 meses, a obra está concluída, está pronta. Então, vamos ter as 3 maiores empresas de combustível do país operando com uma capacidade super ampliada no porto. De novo, desenvolvimento, emprego, toda a cadeia, todo o ecossistema de engenharia se movimenta com esses investimentos. Estamos discutindo agora investimentos com ferrovia. Então, eu tenho um porto hoje que já tem a gente chama termo técnico, mas é uma pera ferroviária. É onde a locomotiva entra e faz o seu contorno dentro do porto. Ela já está ativa, fez parte do nosso pacote de obras obrigatórias, investimos algo como 30, 40 milhões ali para reativar, deixar ela pronta. E nos próximos semanas, meses, a gente está assinando um contrato para operar por 15 anos. E isso vai aumentar drasticamente, vai aumentar substancialmente o movimento de carga no porto. Então, ali também está desenhado o que fazer fora outros contratos já firmados. No Espírito Santo, acho que é um dado super bacana, a gente acompanha na televisão, né? Todos esses carros elétricos que chegam aqui, movimento super amplo. Mais de 95% dos carros elétricos importados passam pelos portos capixaba. Então, a gente é referência em importação de carros elétricos no Brasil, não é só aqui não. Inclusive, eles estão ocupando uma área bem grande lá na Viportos. Eles estão ocupando uma área, a gente acabou de reafirmar uma parceria por mais 3 anos de área, de contrato, a operadora e a trading que importa esses carros, é a maior trade do Brasil, está conosco, é um grande parceiro, então, totalizando tudo, já vão aí para quase 6 anos de parceria, então eles estão no porto. Então tem esse movimento nosso do lado de Vitória e Vila Velha. Vitória, acho que vale pontuar, a gente teve uma sensibilidade grande de como encaixar as pautas da prefeitura, do município com o nosso porto. Acho que é muito importante para a gente ter esse olhar de sustentabilidade, local, né? De desenvolvimento, de local, de centro de Vitória crescendo e querendo reativar toda a memória dos nossos pais, etc, etc. Porque por um tempo estava deixado ali, né? Estava acabado, também foi obra de investimento nosso, botamos ali quase 20 milhões para reativar e ressignificar aqueles armazéns, que são armazéns tombados, então tanta história que já passou por ali, principalmente na exportação de café. E nosso olhar foi assim, como que a gente encaixa a história do município com a história do porto? Com a realidade e a história do porto. Perfeito. E a gente encaixou 3 movimentos muito interessantes. Um a gente resgata o Museu da Vale, que, enfim, uma decisão da companhia, eles cancelaram, fecharam, então está sendo reativado numa área portuária. Então, no próximo ano, a gente vai ver um movimento de Vale retomando as atividades no porto com esse museu. O governo do estado, fechando uma parceria conosco, vai colocar um dos nossos galpões para fazer entretenimento, então, também diversos. E que aí eu tenho particularmente um carinho, um apreço muito grande por essa obra, é o Senai, né? Um trabalho nosso junto com o Senai, com a Findes, que é colocar uma escola de desenvolvimento de mão de obra logística portuária dentro do porto. Então, se você pega o Senai, ele é amplo, né? Tá em todo o país, é a única escola de desenvolvimento de mão de obra que vai estar dentro de uma área portuária. A gente está desembolando agora como é que você vincula a prática, a teoria com a prática. Porque abrir uma porta, o cara está dentro consegue aplicar na prática tudo que ele está vendo em sala de aula. E precisa muito, acho que a gente tem ainda uma defasagem de mão de obra muito grande. E às vezes algumas pessoas falam, mas não tem trabalho, mas muitas vezes você tem uma vaga que você não consegue preencher porque você não tem uma mão de obra qualificada. Perfeito, isso foi um movimento que a gente está fazendo, esperamos aí, com todo esse desenvolvimento do Estado, você começar a formar a mão de obra, porque aí vincula com o próximo ponto. Quando a gente olha para Aracruz, tá no holofote, né? Você tem lá nossa área, a gente tem 900 mil metros quadrados de área lá, 300 ocupadas e 500 mil metros quadrados de uma área greenfield, verde, que estamos discutindo, estamos até em processo de licenciamento. Quem tem licença tem negócio, quem não tem vontade, então a gente está andando aí com o licenciamento para tentar encaixar algum negócio. Mas o próprio governo estadual está colocando uma lupa muito grande por todos os portos que ali existem. Então, temos um porto da Portocel já estruturado ali, já desenvolvido, né, com 2 grandes acionistas por trás e querendo diversificar a sua movimentação. Temos o porto da Imetam, que já é uma realidade, grandes investimentos, né, grandes colegas que estão lá, o negócio está saindo e perspectiva da turma é que em 2026 esse porto saia, juntando Portocel, Imetam e nossa área,
o norte do estado vai se potencializar demais do ponto de vista de desenvolvimento, logística. E atende muito mais outros atender lugares. outros lugares, você consegue ampliar até o atendimento de outras unidades federativas, né, outros estados. E aí, obviamente, você vai precisar de mão de obra. Então, quando você vincula o que eu estou fazendo aqui com o possível desenvolvimento daquela região, tudo acaba se conectando, né? Eu já ouvi outras empresas falarem desse desenvolvimento de mão de obra, desse trabalho, né, para depois essas pessoas irem trabalhar no negócio, e isso é muito bacana e inteligente. A gente tem falado aqui a todo o tempo da localização estratégica da costa, né, da onde a gente está na costa brasileira. Como que essa localização impacta na movimentação de cargas? E quais os segmentos de carga têm maior potencial de crescimento? Perguntinha boa essa. Pergunta de milhões. Pergunta de Só pra milhões. gente saber em qual empresa que a gente investe. Vports, hein? Olha lá os resultados, vocês vão se... Olha, Lúcia, a gente tem algumas... Acho que essa resposta, a estruturação dessa resposta, ela passa por alguns movimentos nossos. Então, logística é um tema bem complexo. Você tem que entender bem as distâncias, os fluxos existentes, seja eles o rodoviário, ferroviário, os portos. Então, quando a gente olha, a gente chama de total cost, né? Todo o custo que aquela carga vai gerar para ser exportada até o destino final. Uhum. Então, quando você faz essa avaliação, você coloca algumas variáveis que você avalia, né? Existem rodovias que acessam a origem da carga até o destino. Essas rodovias estão em boas condições. O caminhão vai gastar muito, consumir muito, muita mão de obra, etc. Quanto que se carece aquela carga tendo esse fluxo rodoviário? Mas essa carga tem uma alternativa, que é embarcar no modal ferroviário? Poxa, no Porto de Vitória tem. Quanto que isso barateia o frete? Tem uma possibilidade de baratear em X% o frete só pela alteração de modal. Quando você vai para o porto, para onde que está aposta hoje as maiores capacidades brasileiras de exportação? Basicamente está Santos e Paranaguá, que são os dois principais portos de exportação. Tem um envolvimento grande do arco norte do país também, mas olhando para a nossa base mais competitiva, que é a maneira que a gente chama, está em Santos e Paranaguá. Uhum. Quando você olha o tempo de um navio aguardando para aquela carga que saiu do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso, etc., entrar no navio, coisa como 40, 50, até 60 dias no pico de volume. Aí você adiciona uma cobrança de 35 mil dólares dia por espera de um navio. Aí quando você traz tudo isso para a equação, você fala, nossa, tem um desperdício de custo muito grande. Qual a solução que o Porto de Vitória, que é Vports, consegue entregar e gerar valor para aquela carga? Então essa é a avaliação que a gente tem feito nesse momento. Eu consigo? Eu tenho mais produtividade para entregar para o mercado? Tenho. Do ponto de vista portuário, minhas filas são menores. Do ponto de vista multimodalidade, até chegar ao porto, eu tenho acesso ferroviário que vai até o centro-oeste brasileiro. Barateia. Então a gente está fazendo toda uma varredura, né? É o termo que a gente usa, varredura de cargas potenciais que poderiam ser feitos por aqui. E tem uma conta maluca lá que é algo como 15 milhões de toneladas poderiam ser atacadas e construída uma solução para os nossos clientes. Aí quando a gente põe isso tudo na equação e fala, eu movimento 8 milhões hoje. A gente está esbarrando aí 7, já assumimos, crescemos 15, 20% de um ano contra o outro. Estamos aí numa casa de 8 milhões e meio. Estamos falando de 15 a mais. Sim. Então, quando eu trouxe aquele ponto de olhar para o futuro, a gente já tem um número mágico lá. Uhum. Esse porto, ele deveria fazer 35 milhões de toneladas. Por tudo que eu tenho de estrutura, de multimodalidade, de eficiência, de capturar carga, etc, etc, etc. E aí, quando eu trago para as cargas, né, para responder um pouquinho a sua pergunta, assim, acho que a gente vê um movimento muito forte de gusa, de coque, a indústria graneleira, granéis sólidos que a gente chama, então coque, gusa, que está muito nos estados de Minas Gerais, conseguimos acessar o agro brasileiro, e aí você passa por farelo de soja, fertilizante, que já tem um movimento muito forte aqui, e aí uma carga nova que a gente está capturando, foi até recentemente a gente divulgou, né, que é a exportação de petróleo. A capacidade de refinar petróleo brasileira ela é menor do que a capacidade de produzir. Logo, eu preciso exportar petróleo. Então, a gente está fazendo agora, desenvolvendo uma parceria que vai conseguir entrar nesse mercado também, e o Espírito Santo vai passar a exportar petróleo. Vai gerar mais valor para
pra cadeia. Só boas notícias. Pra cadeia Muito capixaba bom. só. Mas eu tô com meus cabelos brancos, entregam aí. Então tá explicado o Pois porquê é, do que, ela, tá que, vendo, continue, que continue embranquecendo. O Estado Trabalhando, gerando agradece. valor, né? O Pois Estado é, agradece. também acho. Até puxando esse tópico aí de gerando valor, a gente falou um pouquinho de gerar emprego, melhoria de mão de obra e tal. Mas olhando em todos esses investimentos, todas essas mudanças que a Viports vem trazendo, o que você acredita que seja o principal impacto socioeconômico que traz para o nosso estado? Eu acho que a gente tem... Todo mundo vai falar, tem um impacto negativo, ambiental, porque a pessoa geralmente olha o copo meio vazio, né? Então, olhando o copo meio cheio, eu vejo um desenvolvimento gigantesco do nosso estado. E eu queria saber de você o que você enxerga como o principal, ou os principais desenvolvimentos socioeconômicos que a gente tem aqui no estado em função do Viports. Ana, eu acho que para mim, eu sou um cara super otimista, né? Acho que o saldo é infinitamente positivo, assim, não tem nem conversa, são dados, né? 14 contratos contra um a cada 4 anos, quase 1 bi de investimentos, aí 1 bi de investimentos contratados para os próximos 5 anos. O saldo é muito positivo. E quando a gente olha esse novo salto da companhia de olhar para o longo prazo, as perspectivas são ainda melhores do que a gente fez. Mas, obviamente, que isso vem acompanhado de uma série de outros desafios, né? O Porto, ele está posto no centro de Vitória, no centro de Vila Velha. Então, tem alguns desafios adicionais que como é que você conecta aquela população, aquela pessoa que vive ali o dia a dia da vida dela, mas vive também o Porto. E o impacto que isso gera. Obviamente que a gente tem todo um time lá que está vivendo isso junto com a comunidade, né? Então, e várias ações são feitas para que isso seja mitigado, diminuído, etc. Vou tentar trazer algumas ações que fizemos nos últimos anos. Acho que uma até demonstra o nosso comprometimento com o desenvolvimento responsável do Porto. Então, tem um pacto de sustentabilidade, acho que é um instrumento feito pelo Ministério de Portos, pela sustentabilidade dos portos, né? Então, tem uma série de indicadores lá que foram construídos e a gente já, de partida, falou, opa, isso aí é o nosso selo. A gente quer construir, a gente quer crescer, mas quer crescer de forma responsável e a gente quer trazer, obviamente, todo esse referencial que o Ministério construiu para a gente trabalhar no dia a dia e crescer de forma organizada e sustentável. Adicionalmente a isso, quando eu começo a falar de aumento de volume, mais navio, mais carga, você gera algum impacto marítimo, aquaviário. Uhum. Poxa, quem olha para isso aqui no estado? E eu acho que, para fechar, mais uma vez trazer todo o viés, toda a lupa que a gente deu para a discussão, para a relação porto-cidade do lado de Vitória, né? Estamos construindo uma escola dentro do porto que vai formar... o número é grande, assim, eu me impressionei. São 1.800 alunos diariamente acessando aquela unidade. É muita gente. Aí você bota 1.800, o filho daquela pessoa se empolga. Acho que a capilaridade daquela uma pessoa, para mim, é muito grande. Então, quando você fala 1.800, eu falo, mas quanto que uma pessoa impacta? Atinge. Perfeito. Então, o negócio é um muito mais efeito amplo. Você consegue escalar muito. E aí, quando você olha, você consegue escalar. Você consegue envolver uma família, você consegue mudar uma realidade. E, assim, é fantástico esse tipo de coisa, porque eu, particularmente, acredito que quando você cria mão de obra mais bem formada, que, consequentemente, vai ganhar melhor e que já vem com um processo educativo aí por trás, ajuda muito. E não esqueçam de colocar... Né? Não esquece de colocar a parte de educação financeira lá também, que é importantíssima, tá? Você muda até as futuras gerações, né? É dali pra frente, a partir dali. Fica a dica aí, acho que vou tocar lá no Senai e falar, olha, forma mão de obra qualificada, mas não esquece da educação financeira, porque senão não adianta ser qualificada, que eles só vão gastar e ficar endividados. Gostei. E a responsabilidade socioambiental, como que a Viports tem iniciativas para melhoria de segurança e dessa questão ambiental também? Legal, né? Você cresce volume, você cresce carga, mas você cresce os impactos que você gera na cidade, né? Então, a gente tem todo um time lá que olha isso, está super preocupado em como mitigar esses impactos. Nossa relação com órgãos ambientais é espetacular. Então, estamos muito próximos. Qualquer tipo de carga nova que a gente traz, a gente toca lá antes. Olha, já viu? Gera impacto? Qual que é o impacto? Como que eu, como Porto, mitigo esse impacto para a população? Que massa. Recentemente, acho que semana passada, a gente está discutindo novas cargas e olhando para o futuro. A gente já está com uma agenda com o IEMA,
que é o órgão, né, fiscalizador aqui do meio ambiente, olha, eu vou trazer novas cargas. Você conhece? Poxa, não conheço, eu conheço pouco, eu quero ampliar meu conhecimento sobre essa carga. O que vocês acham de fazermos uma viagem em conjunto para algum local que tem essa carga como referencial e a gente importa conhecimento para alocar no nosso dia a dia e mitigar qualquer eventual impacto. Ô Pedro, você sabe que é uma questão interessante que eu estou pensando aqui agora, eu te fiz essa pergunta, mas eu só ouço falar bem do Porto. Ah, que bom. Mas eu quanto capixaba, quanto, né, eu moro aqui, meu filho, a cidade, nas escolas, você nunca ouve falar negativamente, algum impacto que gerou a movimentação do Porto, muito pelo contrário. É muito mais a beleza daqueles navios entrando dentro da cidade. Ontem a gente estava até na sala de operação lá embaixo, eu falei, gente, olha isso. A gente sentado numa reuniãozinha, passa um navio, então assim, a gente só tem sentimentos bons. Quiser levar seus clientes no em porto. Relação. Pois é, bacana. Isso é muito legal. Mas, então, legal parabenizar mesmo eu vi vocês. Isso. É legal mesmo eu vi isso, porque a gente tem trabalhado aí arduamente para que a comunidade, né, o Estado, olhem para nós com esse espectro, né? Estamos trabalhando ali firme para ajudar no desenvolvimento do Estado. Óbvio que o telefone toca. Mas e o carro? E aquela carreta? Aí, uma série de ações para mitigar, para pensar de forma planejada, organizada, quais são as entidades que fazem algum trabalho específico para qualquer tipo de impacto que a gente venha a mapear, e a gente está dentro de uma série de ações. Acho que uma delas que vale trazer aumenta a movimentação de navios no porto. Tem uma vida marinha que ela eventualmente é impactada, né? A gente, se pensar bem, nunca nem pensei nisso. Eu sou nadador, tô sempre nadando ali, vejo um monte de golfinho do meu lado, aí eu já olho de uma forma diferente. Falo, poxa, aquele navio lá, será que não está impactando a vida, a equação ali de equilíbrio da vida marinha? Então, a gente hoje participa do Instituto Baleia Jubarte. É uma turma que olha com muita atenção para todo esse equilíbrio do ecossistema de vida marinha, porque, de certa forma, a gente impacta, sim. E a gente está tomando um espaço que é deles ali, né? E a gente está tomando um espaço que é deles. Mas então, a gente tem uma cautela grande. Mas o mais importante é vocês se importarem. Você está contando aqui o relato, você como diretor comercial, você se importa, ou seja, você vai nadar... Poxa, e esses golfinhos, a movimentação, então parabéns. Não, tá no nosso DNA aqui, é crescer de forma sustentável e organizada e tentando mitigar ao máximo qualquer eventual impacto, seja com a vida marinha, seja com a população, enfim. Estamos super atentos para isso. Muito e até para trazer a população para perto, né? Porque se você vê, se a população não vê esse tipo de preocupação, nem socioeconômica, nem socioambiental, você não tem um aliado, né? Então, você começa a ter uma população que vai reclamar mais, vai fazer denúncia, enfim, e aí você acaba que atrapalha a sua vida, o dia a dia. Exatamente. Perfeito, a gente fica feliz em saber isso. Pedro, a gente falou um pouco aqui de... visão de longo prazo, que vocês estão pensando aí para os próximos 30 anos. A gente sabe que tem vários desafios. Eu brinco que eu falo essa frase com bastante constância. Até o passado do Brasil é incerto. Quando a gente para pensar no futuro, a gente tem várias incertezas e todo o planejamento a longo prazo, ele demanda certos tipos de cuidado, precauções, enfim. E como que a Veportes olha para administrar esses riscos? A gente agora teve a questão do tarifaço, como que isso impacta? A gente sabe que as questões logísticas, principalmente de porto, ela é extremamente impactada quando você fala de exportação e importação. O principal impacto que você tem ali em portos. E a gente está em um estado que faz muita exportação. A crise econômica do estado é muito pautada pelo nisso. Comércio exterior. Exatamente. Então, como que vocês olham essas nuances e esses principais riscos e desafios, que eu acho que para empreender no Brasil você tem que ter muita coragem, porque tem desafio um atrás do outro. Eu brinco que depois da tempestade vem o tsunami. Como que vocês fazem para mitigar esses riscos, olhar esse longo prazo, equilibrar esse risco e retorno, porque para você ter 15% no seu negócio, que é a Selic hoje, o seu negócio dá 15%, você tem que fazer isso aqui e trabalhar muito bem. Como que isso pode desestimular, enfim? Imagina você falar de infraestrutura, porque de partida ela passa por investimentos muito maiores, altos. Que às vezes demanda um fluxo de caixa que você precisa captar. A valor presente. É. Há uma Selic de 15.
para um negócio que você está apostando que vai dar certo para 20 anos. Para 20 anos, Não é fácil. Assim, eu estou agora passando por uma discussão contratual que tende a trazer grandes frutos para o Estado, para a gente, até para o empreendedor e parceiro nosso. Mas quando você coloca isso em um contrato e vê lá todos os riscos e retorno, possibilidades, você tem que ser empreendedor e tem que ter uma veia para isso, porque o Brasil não é para amador, né? É um negócio que hoje é isso, amanhã já não é, e a Selic tá 15. Ontem já mudou também. E a Selic tá 15, investimento que você fez hoje, o valor presente tá lastreado para pagar não sei quanto, e a taxa altera, e o dólar muda, e o tarifaço vem, e o que ele tava contando com uma movimentação X de carga vira X-1, e o contrato tá lá, e a dívida tá batendo. Não é fácil a gente discutir longo prazo. São os 2 primeiros contratos em discussão. Confesso que está sendo ali, estamos fazendo uma engenharia contratual, econômica, para poder tentar abarcar todos os riscos do Brasil em um negócio. Mas temos que encontrar um caminho e a turma tem que apostar que esse Brasil vai dar certo, que tem muito o que fazer. De novo, né? Eu sou super otimista. Quando você olha para o Brasil, a gente tem déficit de infraestrutura aqui. Muito. Então, acho que se você investe, tem uma estrutura financeira sólida, não se amarra em algo que você não consegue se comprometer, eu acredito que tem tudo para dar certo e esse negócio avançar, crescer, se desenvolver e pagar aí o que tem que ser, né? Tem que ser feito dado o compromisso. Mas, de novo, né? Não é fácil, né? 15% na Selic, isso reverte em preço. Então, você tem potencialmente uma discussão de cobrar ou gerar um valor X, a Selic é 15, o cara, mas meu custo de capital é muito alto. Como é que eu vou conseguir fazer aquele investimento baseado nisso? É recente uma discussão aqui, eu não vou abrir muito porque estamos na reta final, mas era um investimento que era 50, o cara começou a calcular e aprofundar, já virou 70, e aí esse 70, aí ele volta para mim e fala, aumenta mais minha carência aí, porque a Selic tá cobrando, tá tudo muito mais caro, aí... Cara, não é fácil, mas, de novo, ele acreditando e tendo uma veia empreendedora e minimamente tentando encontrar convergências nesse Brasil, né, difícil e que também, obviamente, nos dê confiança que esse contrato vai ser honrado, a gente caminha e enfim, avança nessas parcerias. Bem. Um Brasil também de muitas oportunidades e se tratando do Espírito Santo, que é um estado que está muito bem organizado fiscalmente, é um estado com muito potencial de crescimento. Eu acredito que isso também seja um excelente alinhado aí. Com muito diferencial, né? Exatamente. Lúcia, ajuda muito. Acho que, de novo, né? Dá até mais coragem, né? E você sempre avalia, assim, você vai fazer um investimento, qual que é a sua alternativa àquele investimento? E quando eu falo você, são nossos parceiros potenciais, né? Eu invisto no Porto de Vitória, eu invisto no Porto X, ou Y. Como é que tá aquele estado? Você pega o Espírito Santo, ele tá há 10, 15 anos, tendo aí a maior nota no Tesouro Nacional, bem gerido, entra governo, sai governo, tem uma continuidade das pautas estratégicas, uma responsabilidade muito grande. Então, isso ajuda muito, obviamente. Atrai investimento, atrai empresa. Sem dúvida. Né? Acho que vale trazer um ponto incremental nessa conversa, é que nesses 3 anos, todo o trabalho que foi feito, foi também assim, como é que eu mudo esse meu ativo, né? Para trazer, aumentar o grau de confiança no investimento potencial no Estado. Então, a gente organizou nossa casa. E quando você organiza essa casa... A gente tocou lá numa agência de rating e falou, avalie meu negócio. Então veio lá uma dessas grandes de rating e falou, deixa eu avaliar. Deixa eu ver quão sólido é o seu negócio. A gente teve uma nota AAA. Então quando você olha uma nota de AAA... Você consegue captar recursos mais junto baratos. Com o governo do estado estruturado, cara, apesar de no Brasil até o passado é incerto, tem ali uma ambiência do nosso negócio com o nosso estado... com grandes oportunidades do Brasil, infraestrutura, etc. Falou, faz sentido, eu vou entrar nesse negócio por 15, 20 anos e eu aposto. Então, é um pouco do que tem ocorrido no dia a dia, mas confesso que não é fácil, assim, essa discussão volta e tarifaço, e foi até engraçado, porque nesse contrato final que a gente está fechando, enfim, discussões finais, né? Veio o conselho da empresa inteira aqui, um grupo super sólido de Belo Horizonte, por faturamento mais de bilhão. Então, uma turma organizada, estruturada. Se é de Belo Horizonte já é bom. Aí, ó, a barriga.
mas é o tipo de parceiro que a gente quer. Estruturado, organizado, com gestão, com conselho. Opa, vamos investir nessa turma e a recíproca foi verdadeira. Mas o tarifaço tava ali. Pô, cara, eu vou fechar um contrato de 15 anos com você e um dos produtos que eu vou exportar tá na lista. Como é que eu faço? Pô, tava tenso, né? No final da reunião, a gente abre o Zap lá, o produto X acabou de ser excluído da lista. Aí falou, então, foi um assina alívio aqui, tá geral, tudo certo. assina aí, vamos seguir. Antes que Sinal mude. é positivo, então... Mas, de novo, né? É difícil, né? Todos esses... Foi um dia tenso para todo mundo. Foi, É todo verdade. mundo. Pedro, eu quero primeiro te parabenizar, porque eu acho que o Porto ele está enraizado na cultura do capixaba, então... Meus pais, meus avós, eu, meu filho, a gente vive mesmo essa entrada e saída de navios e a gente acompanha de alguma forma, mesmo que de longe, né, essa movimentação e sempre com um olhar muito bacana para a empresa de vocês. E te agradecer muito por você ter vindo. Foi um prazer te receber de verdade, ouvir e conhecer um pouco mais da história da Viportes, que sem dúvidas nenhuma passa por um desafio muito grande. Eu acho que talvez o pior em relação à organização já passou nesses últimos 3 anos. Os cabelos vão voltar a ser... E tem um crescimento gigantesco para daqui para frente, com essa gestão alinhada, sem dúvida nenhuma. Vai ser bom para todo mundo, para o Estado principalmente. Boa. Eu quero te agradecer também, acho que a gente falou um pouquinho de investimentos na empresa, no Estado... em mão de obra mais qualificada, e é muito importante a gente, enquanto população, entender a responsabilidade que vocês têm, tanto no socioeconômico quanto no socioambiental. Então, foi um prazer te receber, espero que esses próximos 30 anos sejam de muito sucesso, e o Espírito Santo agradece, né? Eu que agradeço, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite, e é isso, estamos trabalhando firme aqui para o desenvolvimento do Estado. Espero voltar aqui para contar mais boas notícias como essas e vamos construindo aí um porto melhor, um estado melhor, e obrigado de novo pelo convite. Vamos sim, o convite fica no ar para você voltar. Obrigado. A gente queria te dar uma lembrança da Claides, para suas pequenas, para Camila, manda um beijo para elas. Isso aqui, vai deixar no cá. Obrigado. E eu quero aproveitar também para agradecer aos nossos patrocinadores, a Claides, que é maravilhosa, esses biscoitos incríveis. Deliciosos. Aos laboratórios Tomasi, que estão entre os 10 maiores laboratórios do Brasil, Mendonça e Machado, e a Apex Partners e a loja Friends, que ambienta aqui primorosamente o nosso estúdio. Gente, obrigada, fiquem ligados. Assim como esse episódio, tem vários outros muito importantes, muito interessantes, que falam não só dos investimentos, do nosso estado, mas de muito potencial que a gente tem para destravar. Até a próxima, fiquem ligados no BRM Podcasts. Sigam a gente nas redes sociais, @BRM Podcasts, e até o próximo. Tchau, tchau.